existem outras estratégias. Na grande maioria dos casos, quando a gente vai trabalhar com vacas de alta produção, e pós-parto, sempre em todos os casos, o que a gente quer? A gente quer que coma o máximo possível para depois produzir o máximo de leite possível. Em alguns casos, existem outras estratégias, né? O que são as outras estratégias? Que pode ser aumentar a eficiência. O que é aumentar a eficiência? É fazer com que o animal coma o mesmo tanto e produza mais leite, ou fazer com que o animal coma menos e produza a mesma quantidade. Essa conta de eficiência normalmente a gente faz da seguinte maneira: eu pego a produção de leite do animal e divido pelos quilos de matéria seca que ela comeu. Então, se eu tenho uma vaca minha que está dando 30 litros de leite e comendo 20 quilos de matéria seca, essa vaca tem uma eficiência de 1,5. Mas se essa vaca passa a comer, vou dar um exemplo aqui fora do normal só para facilitar a conta para mim. Se essa vaca continua produzindo os 30 quilos e come agora 30 quilos de leite, come agora só 15 quilos de matéria seca, essa vaca vai ter uma eficiência de 2. Quanto maior a eficiência, melhor para a gente, né? A gente está garantindo o quê? A vaca é mais barata e está me dando mais lucro. Isso que a gente busca. Em bovino, de leite principalmente, esse conceito de eficiência é muito pouco explorado, né? E é muito pouco explorado por quê, no meu ponto de vista? Porque a grande maioria das fazendas não mede consumo. Que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Sobre medir consumo, cara, é um negócio assim que é obrigatório, né? Não tem como a gente trabalhar numa fazenda sem saber o consumo dessa fazenda. Como nutricionista não, você pode trabalhar como outra área, mas a gente precisa saber o consumo para poder fazer contas bem feitas. Quando a gente vai para outras indústrias, como por exemplo indústrias de aves e suínos e gado de corte, também tem evoluído muito mais nisso, a gente conversa muito mais sobre eficiência alimentar. O que é isso? É fazer com que o animal coma menos e ganhe o mesmo tanto de peso. Isso é um grande benefício que existe, né? Cara, meu animal está comendo menos e está performando da mesma maneira. Como que a gente chama isso? Eficiência alimentar, né? A gente está aumentando a eficiência alimentar. E é isso que a gente busca, né? E hoje, né, nós estamos falando aqui hoje, fazendo uma live hoje num cenário um pouco diferente para quem trabalha formulando dieta já no campo, ou para quem trabalha com qualquer coisa no campo com gado de leite, está escutando isso todo dia, né? Preço de soja, preço de milho, preço de silagem para quem tem que comprar. A gente está em patamares altíssimos e assustadores hoje, né? Então, trabalhar a eficiência, principalmente nesse momento, é fundamental para qualquer fazenda. Porém, isso não é o que a maioria dos produtores faz. A maioria dos produtores não sabe quanto as vacas comem e acabam não trabalhando a eficiência. Um ingrediente que tem muita relação com a eficiência, que a gente usa muito nas fazendas, e o principal motivo dele ser tão bom é grão úmido, por exemplo. O grão úmido, os trabalhos dele mostram que, quando a gente usa grão úmido ou grão reidratado de milho, os principais trabalhos mostram pra gente que diminui um pouco o consumo das vacas e produz o mesmo tanto de leite. Produz na verdade um pouquinho mais de leite ainda, né? Então esse é o grande motivo da gente usar grão úmido, ele melhora a eficiência alimentar das vacas, né? Um dos motivos, motivo técnico, né? Sem falar nos motivos comerciais, vamos dizer assim. Então uma estratégia como essa é muito bacana para quando a gente está nesses tempos, principalmente de produtos caros. Então, o consumo, na grande maioria das vezes, a gente busca aumentar ele, certo? Principalmente quando a gente trabalha com gado de leite, para poder ter mais produção de leite, mais saúde, muitas vezes está relacionado com isso também, mas algumas vezes diminuir ele pode ser uma estratégia para aumentar a eficiência alimentar, que pode ser interessante em alguns casos, principalmente em épocas de insumo mais caro.